dizem lá na minha terra, né? Então vamos tocar o barco. Nos últimos dias aí eu fiz uma coisa que costumeiramente eu não faço. É que eu acompanhei aí as notícias do momento. A morte do Papa, né, que estava exercendo ali, né, as suas funções no Vaticano, e toda a especulação que se criou em cima disso. Porque sabe que nesse momento assim surgem sempre os especialistas de internet, né? Teólogos de internet, historiadores de internet, especialistas em política, especialistas em qualquer assunto que seja. Nesses momentos assim em que acontecimentos assim que têm uma certa relevância a nível mundial acontecem, né? A internet ela se tornou o palco para os especialistas. E quando a gente for olhar assim, principalmente raras exceções, né? Esses especialistas assim que têm, principalmente no que se refere a assuntos teológicos, se tu for olhar assim o currículo Lattes, né? Qual a formação dessas pessoas? Na sua grande maioria, eles não são nem sequer formados em teologia. Quanto mais, não é, um mestrado, um doutorado. Eu não estou aqui querendo dizer que para te entender de Bíblia, para te entender da palavra de Deus, tu tem que ser um teólogo, né? Mas para certas coisas, né, é necessário que tu tenha um esclarecimento, porque afinal de contas, se tu está com algum problema de saúde, tu não vai procurar o teu amigo pedreiro, né? Não desmerecendo a tua profissão, nada disso. Tu vai procurar um médico. Se tu quer construir a tua casa, tu não vai procurar um médico. O médico não entende de construção. Embora ele entenda da construção do corpo humano, ele não vai entender da construção de um edifício, de uma casa, da reforma de um muro. E me preocupa grandemente quando esses especialistas, esses pseudo-especialistas, eles começam a falar, porque geralmente essas teorias da conspiração, né, essas teorias do caos, teorias do fim do mundo, não é? Elas tiram na realidade o foco do que realmente deveria ser o foco. Então pensem comigo, não é? Se eu quero desviar a atenção de alguém de uma verdade, o que eu faço? Eu invento uma suposta verdade por trás disso. Porque aí, ao invés dessa pessoa tá buscando analisar a verdade em si, o que ela está fazendo? Ela está analisando a suposta verdade. E me preocupa também que muitos de nós cristãos, né, que se dizem estudiosos da Bíblia, darem viés, darem ouvidos para essas teorias. Aí alguém pode me perguntar assim, mas Alexander, afinal de contas, a gente sabe de alguns eventos proféticos que envolvem tudo que está acontecendo. Ok, concordo com vocês. Mas
coisa que a gente tem que ter a clareza e o entendimento de perceber, que esses eventos por si só, eles não fazem parte de um contexto profético. E vocês querem entender melhor o que eu estou dizendo? Eu não sei se eu vou conseguir ler na Bíblia, porque como eu não uso o óculos a não ser para leitura, eu acho que eu devo ter esquecido, mas vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24 de Mateus. Esse é um capítulo bem conhecido, mas às vezes parece que nós não damos a devida importância para esse capítulo 24 de Mateus. E lá, no sermão profético, a destruição do templo, Jesus ele fala sobre as coisas que iriam acontecer mais próximos dele ali, dos discípulos, mas também que aconteceriam no futuro. Então, o capítulo 24 de Mateus, ele é um capítulo profético, mas que ele abrange um longo período de tempo. Por quê? Porque ele fala ali da destruição do templo no ano 70 e fala de coisas que aconteceriam nos fins dos tempos. Então, assim, pensem, é muita coisa, muito espaço de tempo, para se tratar apenas em 51 versículos. Então, olha aí, quantos mil anos de história nós temos? Desde Cristo nós estamos em 2025, o ano 70, vamos subtrair aí 2025 anos, são mil, me ajuda aí o pessoal da matemática rápida, ano 70, 25, são 1980 anos, não, 1970 anos, isso? Mais ou menos, 1960, 1950 anos. Então, olhem assim, é um período, eu estou com a mente cansada hoje, porque estudei, então o cálculo, o raciocínio não está muito rápido. Mas é mais ou menos isso, não é? Então, é muito tempo, é um período muito longo para se abranger uma profecia. Mas, eu não vou aqui ler, porque são vários textos, mas se vocês quiserem, vocês podem ler em casa, porque são vários versículos, são 51 versículos. No capítulo 24 de Mateus, quando eles veem, os discípulos veem a magnitude ali do templo do tetrarca Herodes ali, que ele havia reformado o templo, não tinha a majestade do templo de Salomão, mas os historiadores, Flávio José conta que era uma estrutura magnífica, grandiosa, pedras brancas lavradas que pesavam toneladas, bem dispostas, todas equilibradas. E aí os discípulos, presenciando aquilo, elogiam o templo. E aí Jesus diz para eles: eis que em verdade vos digo que desse templo não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos, não entendendo muito aquilo, depois mais tarde, no Getsemane, perguntam para Cristo, então, para que Cristo explicasse. E aí então Cristo começa com um sermão profético. Ele fala de guerras, de rumores de guerras, ele fala de doenças, ele fala de catástrofes. E se a gente for analisar bem isso, embora as coisas elas parecem que tenham se acelerado nesses anos mais contemporâneos nossos, isso são coisas que acontecem desde a época de Cristo. Quando Cristo falou da destruição do templo, quando ele falou do abominável da desolação,
Ele estava falando de coisas próximas dele lá. A destruição do templo no ano 70 pelo exército romano, né? Quando ele falou que aquele que estivesse no campo não parasse, né, para que se alertassem, para que fossem ágeis. Ele falava de coisas mais contemporâneas. As guerras, as pestes, não é? Elas estão acontecendo. Eu lembro que em 2021 ali, que foi ali o ápice do Covid, agora Jesus está voltando. A pandemia era um sinal perfeito, um sinal da volta de Cristo, mas em si só, a pandemia não representava nada, não é? Quando a Rússia ali invadiu a Ucrânia, agora sim, né? Existem certas denominações religiosas aí que acreditam que o Armagedon é uma guerra física, podemos dizer assim, e não espiritual. Bom, agora a Rússia vai tomar conta lá da Europa, vai tentar invadir Israel, né? E era aquela chuva na internet de teorias da conspiração. Os especialistas em teologia falando. Eu não estou aqui criticando ninguém, mas se a gente for analisar o capítulo 24 de Mateus, não é sobre isso que Mateus fala, que Jesus, não é sobre isso que Mateus diz que Jesus ele falou. Teve aí, eu não assisti até, fiquei curioso para assistir, mas eu vi o que se chamava Conclave, né, que apontava para o último Papa, uma suposta profecia do último Papa, antes que viesse então, né, o anticristo, e as teorias da conspiração crescendo. Mas, irmãos, tudo isso ele tira o foco do que realmente importa. E vocês querem ver um pequeno detalhe no capítulo 24 de Mateus, que todos nós, quando falamos das profecias do tempo do fim, nós quase que na sua totalidade nós esquecemos desse pequeno detalhe. No verso 24 de Mateus, Jesus, ele fala, no capítulo 24, verso 14 de Mateus, Jesus ele fala do último evento, porque pragas, guerras, doença, o decreto dominical, né? Todas pragas, doenças, tudo será um prenúncio, são as dores de parto que Jesus falou. Mas haverá um evento, somente um desses eventos, que será o final. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações, e aí então virá o fim. Irmãos, não interessa quem é, se o Papa que foi escolhido agora é amigo do presidente norte-americano. Nós sabemos o papel que os Estados Unidos têm como nação nas profecias. Nós sabemos de tudo isso. Mas tem uma coisa que nós estamos esquecendo, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Sabe, irmãos, quando nós damos ênfase para os sinais das dores de parto, nós esquecemos que o poder de apressar a volta de Jesus está nas nossas mãos. Pensem e imaginem só comigo. Esse evangelho do reino será pregado a toda a nação, em todo mundo, para testemunho de todas as nações, para que então o fim venha. O evangelho foi pregado, todas as nações conhecem? Não. Tem a janela 1040 lá. Será que os meus vizinhos do meu condomínio, estou falando para mim isso, todos eles sabem da volta de Jesus? Eu acredito que não.
O que eu estou fazendo para que realmente esse tempo do fim ele venha? E sabe por que eu digo isso para vocês, irmãos? Porque toda vez que eu fico assim, conjecturando, tentando entender fatos proféticos isolados e colocar eles dentro do contexto e não analisar o contexto para ver onde esses fatos eles se encaixam, eu estou trabalhando para retardar a volta de Cristo. Sabe? Eu vi irmãos conjecturando sobre qual seria o papel desse último Papa. A gente não interessa qual é o papel dele. Interessa. A gente sabe, a gente tem o conhecimento das coisas, mas não interessa se vai ser esse, se vai ser outro, se vai ser um posterior, não interessa. O que interessa para nós, como cristãos, principalmente como adventistas, é que o Evangelho do Reino precisa ser pregado para todo mundo, para testemunho dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de escola, para a menina do supermercado que passa minhas contas lá no caixa. Então isso é que nos interessa, irmãos. Sabe, a gente precisa conhecer a profecia, claro que precisamos conhecer a profecia. Mas nós temos que entender a profecia para poder encaixar o que está acontecendo na profecia. Não pegar as coisas que estão acontecendo e encaixar a profecia nessas coisas. Vocês me entendem? Então, assim, irmãos, o que eu gostaria de deixar para vocês essa noite é que, assim, nós temos um papel importante em tudo isso que está acontecendo. Olha, eu falava assim na lição da escola sabatina ontem, que às vezes a gente esquece das coisas mais básicas. A gente se preocupa tanto com a situação que está tomando conta do mundo, as coisas que estão tomando conta da sociedade, com as coisas que estão tomando conta da igreja, mas a gente esquece que o que realmente importa é o quê? O que realmente importa é que esse Evangelho do Reino seja pregado para todo mundo, para testemunho de todas as nações, para que então esse último evento que Jesus fala em Mateus 24, ele possa acontecer. Porque, irmãos, eu não sei de vocês, mas eu estou cansado disso aqui. Sabe, eu estou cansado de, como diz Salomão, correr atrás do vento. Então, assim, e cada um de nós sair aqui essa noite, tendo a certeza de que temos uma parte e um papel a cumprir, para que então Jesus volte. Olha, nós ganhamos uma fortuna, ganhamos uma riqueza inestimável. Que Deus ele possa nos auxiliar com esse intuito de que desempenhamos um papel para que Cristo ele volte. Que Deus nos abençoe e nos auxilie, o meu desejo e a minha oração. Amém.
perdoado está por mim, sua vida entregou em meu lugar. Posso confiar no poder do Senhor, a sua graça me basta, eu sei. Não preciso mais medo, pois eu sei que o meu Deus sempre veio me socorrer. Quando estou com problemas, Ele vem me ajudar. E jamais me deixa só, ao meu lado sempre vai. Não importa quem eu sou ou quem um dia eu serei, Ele vê o coração e grato eu sou. Posso confiar no poder do Senhor, a sua graça me basta, eu sei. E quando eu cair, não preciso mais temer, pois eu sei que o meu Deus vem, sim vem, sempre vem me socorrer. Onde eu estiver, sempre me encontrarás, pois sua graça me busca onde eu for. Posso confiar no poder do Senhor, a sua graça me basta, eu sei. E quando eu cair, não preciso mais temer, pois eu sei que o meu Deus vem. Eu confio em seu poder, pois eu sei que o meu Deus vem, sim vem, sempre vem me socorrer. Ele vem me socorrer. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Querido Pai, graça te damos porque sabemos que Tu nos dirige. Te pedimos a consciência que só pode vir de Ti, para que possamos entender a nossa responsabilidade na pregação desse Evangelho do Reino. Amém. Para todo mundo, para testemunho de todas as nações. Para que, então, não por fim ver, mas que o início de uma vida nova contigo possa ter o seu lugar. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.